Graças a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 14, leremos também o verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar. Repito: porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar. Assentai por gentileza, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O tema da mensagem que Deus Ele colocou em meu coração esta noite é morte, uma realidade que muda a perspectiva da vida. Morte, uma realidade que muda a perspectiva da vida. A palavra morte, ela é sinônimo de final. E tem muita gente que sente até arrepio na alma quando ela escuta que a sua vida possui um final, possui um término. Isso porque a morte ela é um dos maiores tabus da humanidade. Pesquisas já apontaram que o medo da morte é o segundo maior medo que existe. A verdade é que nós, o ser humano, a humanidade, ele ama viver de modo que pareça que a sua vida nunca terá um final. Mas apesar de a morte ser um tema delicado de se falar, de se tratar, é um tema extremamente necessário, porque querendo ou não, um dia todos nós iremos morrer. Isso porque a morte, ela é uma inerência da vida, é uma consequência da vida. Como disse Davi, quando ele foi conferir o seu reinado a seu filho Salomão, ele disse: a mim me resta entrar no caminho dos mortais, e nesse caminho todos nós um dia também entraremos. E quando nós sabemos, queridos, e entendemos que a nossa vida ela possui um final, isso implica a nós uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade é o que nós chamamos de responsabilidade de viver. E há quem diga, e eu concordo com isso, que uma vida vivida sem responsabilidade é uma vida que não vale a pena viver. Uma vida vivida sem responsabilidade é uma vida que não vale a pena viver. É por isso que, de modo geral, a Bíblia, ela vem nos orientar da forma em que nós devemos viver em diversas áreas e compartimentações da nossa vida, sendo ela familiar, sendo ela conjugal, sendo ela relacional. E quando nós entendemos essa realidade, nós temos e compreendemos que nós
como pensa em engolir algumas coisas. E eu tenho 3 anos de casado, não sou lá aquelas coisas, não sou problemático. Pensa num cara problemático, né? Minha mãe já está até balançando a cabeça ali, sou eu. E ao longo desses 3 anos eu aprendi que compensa engolir algumas coisas, sabe por quê? Você engole, a raiva logo passa. Então é melhor você viver esvaindo-se de raiva do que viver estragando os seus relacionamentos. Quando nós entendemos que a vida é pequena e que a vida ela é única, os nossos relacionamentos são mudados, porque nós não iremos valorizar mais as coisas do que as pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo muito delicado nesse quesito, visto que as coisas elas tomaram o lugar das pessoas. Faz uma introspecção para você ver. A maior parte do nosso dia nós gastamos correndo atrás das coisas, tentando conquistar as coisas, e às vezes nesse afã de conquistar as coisas, de conseguir as coisas, nós nos esquecemos de nos relacionar com as pessoas. Deixa eu dizer algo para você. As pessoas não precisam tanto das coisas quanto elas precisam de mim e de você. Eu vou repetir isso aqui para você. As pessoas não precisam tanto das coisas quanto elas precisam de mim e de você. É por isso que nós devemos começar a valorizar as pessoas acima das coisas. E o maior exemplo de valorização das pessoas é do próprio Jesus. Em João capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus valorizou uma mulher acima de todo paradigma humano que separava o judeu e também o samaritano. A Bíblia dá uma ressalva em João capítulo de número 4, dizendo que era lhe necessário passar em Samaria. Só que deixa eu explicar isso aqui para você. Um judeu jamais passava em Samaria. Quando ele ia fazer esse trajeto, ou ele passava pela região costeira do Rio Jordão, ou então passava por Pérea. Jamais eles passavam em Samaria, visto que o judeu tinha um sentimento de animosidade, de repulsa para com o samaritano. Alguns historiadores vão dizer que eles até oravam todos os dias para que no dia da ressurreição nenhum samaritano viesse a ressurgir. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus ele passou em Samaria. Mas Jesus não só passou em Samaria, como também Jesus conversou com uma mulher em público, algo que era completamente reprovado naquela época. E também Jesus restaurou aquela mulher. Ou seja, Jesus valorizou aquela mulher acima de toda a imposição humana. Jesus valorizou aquela mulher acima de todo paradigma humano. Jesus valorizou aquela mulher acima de toda destreza e também afastamento humano. Sabe por quê? Porque Jesus, ele valoriza as pessoas acima de qualquer coisa. E nós também precisamos valorizar as pessoas acima das coisas. Quando nós entendemos que a vida ela se vai, ela passa como uma lágrima que jorra, como uma folha que cai, nós não vivemos os nossos relacionamentos sem perdoar. Tem gente
para restaurar a nossa vida e reatar o nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós também devemos, igual a Jesus, cancelar algumas coisas. A segunda coisa que é modificada em nossa vida, quando nós entendemos que nós só temos esta vida para viver, é a nossa maneira de aproveitar as oportunidades. Porque quem entende que a vida ela é única, entende que a hora de aproveitar a oportunidade não é amanhã, é agora. E tem gente que não entende isso. Tem gente que vive a vida perdendo as oportunidades. É igual Davi aqui no contexto desse texto. Davi, ele estava vivendo o seu relacionamento com o seu filho Absalão completamente destruído, completamente fragilizado. Isso porque Absalão, ele havia matado seu irmão esse que havia abusado de sua irmã. A Bíblia diz que Absalão, ele já estava há 2 anos em Jerusalém tentando falar com Davi, o seu próprio pai, mas ele não o atendia. Depois de muito convencimento, Davi, ele admite a presença de Absalão. Quando Absalão chega, pastor, ele se prostra diante de Davi, ele dá um beijo no rosto de Davi, e sabe o que Davi faz? A Bíblia diz que Davi não fez nada. Davi não proferiu uma só palavra. É por isso que o coração de Absalão, quando ele saiu da presença de Davi, ele saiu com o coração tomado de mágoa. Aí ele insurge-se contra o reinado do seu próprio pai e morre, Jair, na insurgência contra o reinado do seu próprio pai. Tudo isso sabe por quê? Porque o homem não aproveitou a oportunidade de reatar o seu relacionamento com seu filho. E da mesma forma, nós incorremos no erro de perdermos as oportunidades da vida. É como Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli estavam profanando o sacrifício. Deus levanta um profeta e diz para ele: o julgamento virá sobre você e sua casa. Esta era a hora de Eli consertar o altar, de corrigir os seus filhos. Mas sabe o que a Bíblia diz que ele faz? Ele olha para si e diz assim: o Senhor é Deus, ele faz o que quer. Ou seja, perdeu a oportunidade. Nós não podemos, queridos, viver perdendo as oportunidades da vida. Tem gente que tem a oportunidade de fazer, mas não faz. Tem a oportunidade de aconselhar, mas não aconselha. Tem a oportunidade de trabalhar na obra de Deus, mas não trabalha. Tem a oportunidade de ajudar, de dizimar, mas não dizima. Perde as oportunidades. E quando nós entendemos que a vida ela passa, a vida ela logo vai, a nossa maneira de aproveitar as oportunidades são transformadas, visto que nós entendemos que a hora e a oportunidade de servir é agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que você só tem essa vida para servir a Deus? Às vezes nós vivemos para
fica bem claro na parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor ele ausentou-se durante muito tempo. Deu 5 talentos a um, deu a outro, deu 10 a outro. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 10 se apressou em multiplicar. E aquele que recebeu 1, ele enterrou aquele único que havia recebido. A Bíblia diz que depois de muito tempo ele voltou. Os 2 que haviam multiplicado se apresentou diante do Senhor. E o Senhor proferiu uma palavra para ele, dizendo assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que não havia aproveitado a oportunidade de multiplicar, o Senhor disse: servo mau e infiel. Sabe qual que é a moral dessa palavra? A moral dessa palavra, dessa parábola e dessa passagem é que justamente nós devemos aproveitar as oportunidades de servir, porque um dia o Senhor da obra há de nos recompensar. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Não pense que as oportunidades que você está tendo de servir não vai ser contabilizada por Deus. Pelo contrário, o Senhor da obra há de nos recompensar. Você crê nessa palavra? Nós não estamos se dedicando aqui dia após dia, ano após ano, em vão. Nós não estamos nos dedicando aqui semana após semana em vão. Um dia o Senhor há de recompensar a nossa vida. Um dia o Senhor vai falar assim para você, pastor João Luiz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Um dia, irmãozinho, o Senhor vai dizer para você: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E lá a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá dor, toda dor vai ser extirpada e nós usufruiremos de uma presença completa com o Senhor Jesus. Aproveite as oportunidades de servir. A terceira coisa que se modifica em nossa vida, quando nós entendemos que a vida ela é única, é a nossa maneira de lidar com o passado. Infelizmente, tem gente que estraga o seu presente por causa do passado. É igual Davi aqui nesse texto. Por que Davi ele não restabeleceu o seu relacionamento com o seu filho? Justamente porque Davi estava sofrendo um excesso de passado. Davi não perdoou o seu próprio filho pelo assassinato que ele cometeu. É por isso que ele perdeu a oportunidade de restabelecer o seu relacionamento com o seu filho. E deixa eu dizer algo para você: quem vive no passado perde as oportunidades que Deus tem no presente. Eu vou repetir isso aqui para você. Quem vive no passado perde as oportunidades que Deus tem no presente. E o maior exemplo disso aqui é o povo de Israel. Porque a Bíblia diz lá no capítulo de número 2 mesmo, que o povo estava clamando a Deus veementemente para que Deus tirasse eles do Egito. Aí quando Deus tirou, a Bíblia diz que eles acamparam na região de Migdol, na frente de Baal-Zefob. Quando eles levantaram os olhos para as campinas, os 600 cavalos de guerra que o faraó estava vindo para visitar eles. Aí a hora que o povo começou a olhar para o passado e questionar Moisés, dizendo assim: não era melhor ser escravo do Egito do que ser cadáver no deserto? Excesso de passado. Deus se levou, o povo entra no deserto de Sur, entra em mar, com falta de água, o povo começa a olhar de novo para o passado e dizer: aqui não tem água, mas o Egito tinha. Deus livra o povo de forma extraordinária. Moisés joga um pouco de árvore na água, a água se modifica gloriosamente. Aí no meio do caminho, eles começam a reclamar para Moisés, dizendo assim: mas aqui não tem carne, só tem maná. No Egito tinha mudança. O que é isso, pastor? Excesso do passado. Aí Deus se cansou e disse assim: ah é? Estão reclamando? Excesso de passado? Essa geração não entra na terra prometida. Porque quando nós sofremos de excesso
Você quer ver algo extraordinário e novo de Deus para a sua vida? Comece a perder-se do passado, porque só vive coisa nova de Deus quem já se despiu de coisas velhas. A quarta e última coisa que se modifica em nossa vida, quando nós entendemos que a vida é única, que a vida logo se passa, é a nossa maneira de lidar com o tempo. Deixa eu dizer algo para você. O tempo é a coisa mais preciosa que Deus te deu. Tempo é sinônimo de investimento. Se você levantou hoje, é sinal que Deus investiu mais um dia em você. Só que tem gente que infelizmente vive jogando os investimentos de Deus fora. Tem gente que infelizmente gasta o seu tempo com coisas fúteis. Isso que eu estou dizendo não é sem fundamento, não. Deixa eu exemplificar isso aqui para você. O Brasil, ele é um país onde as pessoas mais passam tempo na rede social. Você sabia disso? O Brasil é o país onde as pessoas mais passam tempo na rede social. O brasileiro médio, ele passa de 2 a 4 horas na rede social. Se você aplicasse, ou se nós aplicássemos esse tempo que nós gastamos e despendemos na rede social, isso nos renderia por ano 2 idiomas. Você que tem vontade de aprender inglês, tem vontade de aprender hebraico, tem vontade de aprender grego bíblico, só sair da rede social e aprender. Porque os estudos já comprovaram, já ultimaram que se nós gastarmos e despendermos esse tempo que nós passamos na rede social, nós aprenderemos pelo menos 2 idiomas por ano. Outra coisa, agora aplicando em nosso contexto, se nós despendermos, o pastor diz, esse tempo que nós jogamos fora, que essa é a palavra, lendo a Bíblia, isso nos renderia a leitura de 6 vezes na Bíblia inteira por ano. Tem gente que não lê uma. Isso renderia a nós 6 leituras da Bíblia inteira por ano. Sabe o que eu acho interessante quando eu olho para Apocalipse capítulo número 20? A Bíblia diz que o povo, João na verdade, enxergou o povo diante do trono branco. E a Bíblia diz que Deus ele estava conferindo o galardão a cada um conforme as suas obras. Sabe o que isso exemplifica para nós? Que nós não teremos desculpa quando nós chegarmos diante de Deus do tipo, eu não tive tempo. A verdade é que nós não poderemos dar a Deus desculpas esfarrapadas do tipo, Deus, eu não fiz a sua obra porque eu não tive tempo. Nós não teremos desculpa diante de Deus do tipo, Deus, eu não fui mais à tua casa porque eu não tive tempo. Nós não teremos desculpa para dar a Deus do tipo, Deus, eu não aproveitei a oportunidade porque eu não tive tempo. Faça uma reflexão, já estou terminando, se coloque de pé. E quanto tempo você tem despendido em coisas fúteis, em coisas banais? O conselho que Paulo diz em Efésios capítulo número 5, verso 16, é extremamente necessário e fundamental para nós hoje. Paulo diz, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Que Deus nos dê essa graça de lidarmos com os nossos relacionamentos de forma competente. Que Deus nos dê essa graça de aproveitarmos as oportunidades de forma competente.
competente. Que Deus nos dê essa graça para lidarmos com o passado da forma que nos é devida, e que Deus também nos dê essa graça para aprendermos a administrar o nosso tempo. Amém, querido? Feche seus olhos, quero orar com você, Pai. Nós te louvamos, Senhor, uma vez mais.